A paz, crente, feliz Natal! Dia 25 de dezembro nós estamos aqui para comemorar uma data especial. Sabemos, né, que biblicamente o 25 de dezembro é uma simbologia, mas como a gente já comemora o nascimento daquele que veio para nos salvar, hoje nós vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus, nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Jesus. Eu espero que você esteja aí ligadinho no nosso programa e possa aproveitá-lo ao máximo. Sejam bem-vindos a mais um programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher, mas que abraça toda a família. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, muito querido, né? Tive o prazer de conhecê-lo numa ação social e há pouco tempo também Verdade. poder participar de uma missão e já a gente vai compartilhar sobre isso. Nós chegamos então a esse momento de Natal. O ano está acabando. Você tem aproveitado os dias que o Senhor tem te ofertado, que o Senhor tem te disponibilizado? O que você tem feito até aqui? Bom, se você acha que perdeu alguns momentos que poderia ter sido melhor aproveitado, aproveita o dia de hoje, aproveita essa segunda-feira e oferte ao Senhor a sua vida, a sua adoração, o seu coração. E lembre-se, o Natal é um momento de paz. Então busque viver em paz. Ah, Michela, você não sabe como foi o meu ano inteiro? Não, não sei, mas o Senhor sabe, é aquele quem te sustenta. O Senhor é aquele que está contigo em todo o tempo. E para você que acompanha a gente, a nossa programação, nós estamos também no canal do YouTube, que é @Rádio Interativa FM 87.9. Não esqueçam de curtir, ativar o sininho e compartilhar para que mais pessoas possam ser abençoadas com as palavras, agregadas, né, com o nosso conteúdo. E também vamos lembrar que nós estamos no Instagram. Ó, acompanhe a gente por lá, deixa um recadinho, deixa uma mensagem, deixa um oi. Prazer em respondê-los. Bom, e para quem já está aqui com a gente, faz o favorzinho. Chama o vizinho, chama o irmão, chama o titio, o vovô, a vovó, chama todo mundo para participar, porque o programa de hoje está lindo. É Natal, então chama todo mundo para ouvir a programação da Rádio Interativa, todo mundo juntinho. A ação de hoje é a luz que ilumina o mundo. O versículo-chave está em João 8, versículo 12, que diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que palavra maravilhosa para os nossos dias, para os nossos corações e para a nossa vida. Desde o início, a simbologia da luz tem desempenhado um papel fundamental na fé cristã. A ideia que Jesus é a luz que ilumina o mundo é um conceito poderoso fundamentado na própria palavra de Deus. Uma das passagens mais emblemáticas que ilustra essa verdade está lá em João 8, 12, que o próprio Jesus proclama ser a luz do mundo. E diz ainda que quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa palavra de Jesus tem um forte significado, ela é muito profunda. E isso nos convida a andar com Jesus, para que Ele seja a luz na nossa vida, na nossa existência, para que Ele seja a diretriz, né? Aquele que nos impulsiona, que nos mostra o caminho a seguir, aquele que nos conduz. Então, ela não só indica a natureza de Deus, mas também revela a sua missão de redenção na terra, na humanidade. A luz na Bíblia representa não apenas a verdade, mas também a vida, a direção e a esperança. Quando Jesus descreve a si mesmo como a luz do mundo, ele está afirmando que a sua presença e ensinamentos oferecem verdade, vida, direção e esperança para todos aqueles que o seguem. Então, nada melhor do que falar de Jesus no dia de hoje. Nós podemos falar sobre vários assuntos, nós podemos conversar e dialogar sobre vários temas, mas o único tema que vai gerar transformação genuína na nossa alma, na nossa existência, é falarmos sobre Jesus, aprendermos sobre Jesus.
estudarmos sobre Jesus e praticar tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente ouve sobre Jesus. A luz de Jesus brilha em meio às trevas do pecado e da confusão que cercam o mundo. O apóstolo João expressa isso de uma forma marcante em João 1,5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus veio como resposta divina para a escuridão do mundo, a escuridão espiritual que aflige a humanidade. A luz de Jesus penetra nas sombras, as mais profundas sombras da nossa vida, e traz entendimento, libertação e salvação. Mas, além disso, Jesus nos chama a sermos portadores da sua luz. Em Mateus capítulo 5, do 14 ao 16, ele nos exorta e diz: vós sois a luz do mundo. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus nos impulsiona, ele nos dá aquele empurrão, sabe, que a gente precisa para que a gente seja aquilo que ele é, luz. A palavra de Deus nos diz também para sermos sal da terra, ou seja, para nós sermos significantes, para que nós sejamos aqueles que explanarão o evangelho, aqueles que levarão a palavra do Messias, as boas novas para quem ainda não ouviu, ou para aquele que já ouviu e por algum motivo ou eventualidade se distanciou dela, para que eles possam ter a oportunidade de fazer o caminho de volta. Nós estamos aqui para ser seguidores de Cristo, para fazer aquilo que Jesus Cristo nos impulsiona e nos direciona, que é levar a sua palavra, o seu ensinamento. A nossa vida cotidiana deve refletir a luz de Cristo, sendo exemplos de amor, compaixão e justiça em um mundo em que muitas vezes está envolto em trevas. Agora, imagina aqui comigo tantas pessoas passando por dificuldades, passando pelo luto, passando por aflições. Se elas não ouvirem as boas novas, como terão esperança? Paulo nos diz, né? Se não tiver quem levar o evangelho, como se converterão? Como? Como as pessoas irão aprender de Jesus só mesmo pela manifestação do próprio Deus? Mas nós estamos aqui. A nossa missão é fazer justamente isso. Fazer o evangelho conhecido para a glória do nome do Senhor. Jesus nos lembra que o verdadeiro significado da sua vinda foi para que nós pudéssemos nos reconciliarmos com Deus. Então pensa, irmão, se você já foi reconciliado através da sua admissão, do seu levantar de mãos e do seu reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador na sua vida, tenha a alegria de compartilhar isso com os outros. A nossa salvação não pode parar em nós. Aquilo que Deus fez na nossa vida não pode parar em nós. Nós precisamos explanar, nós precisamos contar, compartilhar, para que muitos outros mais possam sentir aquilo que a gente sente. Como é bom sentir a presença de Deus, como é bom sentir a alegria de servir ao Senhor, como é bom poder falar, ainda podemos falar livremente do Evangelho. Aqui no Brasil nós não sofremos perseguições, né? A gente está achando, né, que sofremos perseguições por uma coisa ou outra nas redes sociais, mas a gente não tem noção do que é ser perseguido, irmãos. Então aproveitem a oportunidade, aproveitem aquilo que Deus tem colocado em nós como missão. Nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade de levar a palavra do Senhor para que muitos mais conheçam essa luz, que nós possamos ser verdadeiramente portadores dessa luz, trazendo esperança, amor, redenção a um mundo que necessita dela. O mundo necessita de Jesus. Que a mensagem do Natal permaneça conosco durante todo o ano. A gente fica muito mais emotivo no final do ano. A gente lembra muito mais de Jesus no final do ano. Isso não está correto. Crente, desperta em nome de Jesus. Jesus, ele está presente durante todos os nossos dias. A gente não pode ficar falando de Jesus só quando chega dezembro, só quando chega Natal. E aí a gente também não pode pensar em liberar perdão, né, em se aproximar de alguém que a gente não está muito bem, assim, só na época de Natal. E pior,
A gente não pode reter, a gente não pode reter o perdão, né? Porque pensando, né, que não vou perdoar, porque o ano inteiro fez assim comigo, o ano inteiro me tratou assim. Em nome de Jesus, você é crente, libera o perdão, libera o amor, viva em paz com aqueles que estão ao seu redor. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus, que foi para isso que Jesus te chamou, para ser discípulo, imitador, aquele que gera transformação também na vida do próximo, aquele que libera a palavra de vida, de esperança, de amor, né? Nós estamos aqui para isso, para fazer a diferença. Foi para isso que Jesus nos chamou. Então, que essa mensagem de Natal permaneça conosco durante todo o ano, não só agora, mas que nós também possamos recordar da verdade profunda e transformadora que é Jesus, a luz eterna. Que nesse Natal você tenha um tempo abençoado com a sua família, mas que, acima de tudo, você tire um tempo de qualidade para que possa, dentro da sua própria casa, ler a palavra com seus filhos, ter um momento de comunhão com a sua família, com a sua parentela. Mas não vive isso só no Natal, não. Viva isso durante o seu ano inteiro. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa a qual Deus possa olhar lá do seu trono e olhar: esse é o meu filho, a quem alegra o meu coração. Amém? Aproveitando a época natalina, eu separei uma dica muito legal para hoje, gente. Todo mundo está cansado de saber que eu não sou a cozinheira, né, de mão cheia que eu gostaria de ser. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu consigo fazer umas coisas gostosinhas que a minha família pode desfrutar. Então, aproveitando a data de hoje, creio eu que a maioria das pessoas espera chegar a essa época do ano para comer, que é a famosa rabanada. Quem não gosta de uma rabanada, gente? Eu sei que existem vários tipos. Tem rabanada recheada, tem rabanada com várias situações. Mas eu, como uma dona de casa humilde, simples e que não tem tanta aptidão assim, vou passar uma dica bem fácil de rabanada, que se eu consigo fazer, com certeza você também vai conseguir, tá bom? Então vamos lá. Os ingredientes para nossa rabanada são um pão de rabanada. Michela, mas o pão de rabanada está muito caro. Então não se limite ao pão de rabanada, porque nós temos o velho e bom, né? Pão dormido. Quem não tem um pão dormido em casa? Gente, por favor, um pãozinho que a gente compra na tarde para comer, né, um cafezinho, fazer um lanchinho, sobra no dia seguinte, é justamente esse aí que você vai usar. A gente pode usar 3 pães franceses, né, que é o pão de sal, amanhecidos, 2 xícaras de chá de leite, meia lata de leite condensado, 3 ovos, meia xícara de chá de óleo para a gente fritar, açúcar e canela em pó a gosto para polvilhar. Vou repetir. Um pão de rabanada ou 3 pães franceses, pãozinho de sal, tá? 2 xícaras de chá de leite, meia lata de leite condensado, 3 ovos, meia xícara de chá de óleo, açúcar e canela em pó a gosto. O modo de preparo? Simples. Com uma faca de pão, né? Uma faquinha de serra que a gente tem em casa, a gente vai partir o pão de sal em 4 fatias, né? Cortando na diagonal, e vai reservar. Numa tigela, a gente vai misturar o leite com o leite condensado, e em outra tigela, a gente vai quebrar um ovo de cada vez para transferir para um prato fundo. Se algum estiver estragado, você não vai perder a receita. Então, a gente vai quebrando um ovinho de cada vez para saber, tá? Isso aí, a quem não sabe cozinhar, aprende na prática e, infelizmente, pode estragar a receita. Então, segue a dica, quebra o ovinho separado, vê se o ovinho tá bom. Se tiver ok, bata com um garfo para misturar as claras com a gema. A gente não precisa fazer a clara em neve, não. Bate tudo juntinho, só para ficar bem misturadinho. Em outro prato fundo, nós vamos misturar o açúcar com a canela. Leva uma frigideira com óleo ao fogo médio para aquecer. Forre um prato com papel toalha. Nós vamos, em seguida, colocar
algumas fatias de pão na tigela com leite e deixar de molho por 1 minuto. Não pode passar disso, senão vai ficar muito mole e vai desandar a nossa receita. Quanto mais grossas e amanhecidas as fatias estiverem, mais tempo elas vão levar para umedecer no centro. Então, retire as fatias do leite, deixando escorrer bem o excesso do líquido. Passe quantas fatias couberem na frigideira pelos ovos batidos. Levante cada fatia para escorrer bem o ovo e coloque imediatamente na frigideira. Deixe dourar por cerca de 2 minutos cada lado e retire com uma escumadeira para tirar todo aquele óleo, né, que vai ficar na rabanada. E nós vamos retirar e colocar sobre o papel toalha. Vamos repetir isso em todas as fatias. Umedecer a fatia do pão, tirar o excesso do líquido, botar na frigideira, fritar cada ladinho por 2 minutos, depois tirar e colocar no papel toalha. Depois que tiver tudo bem sequinho, na tigela que vai estar a mistura, né, da açúcar com a canela, nós vamos polvilhar sobre as rabanadas. E aí, delícia! Só servir, bota a família lá para provar a receita e depois volta aqui para dizer se a receita funcionou e se foi aprovada. Lá em casa eu faço e não tive reclamação ainda não. Então eu creio que esteja funcionando. E aí vocês vão voltar, gente, vocês precisam voltar para saber se a minha receita funcionou aí na casa de vocês também, tá bom? E sem mais delongas, nós vamos agora para o nosso momento mais esperado do programa, que é o nosso bate-papo. Eu estou aqui com uma pessoa que eu já falei, que eu admiro, né, que eu conheci, passei a admirar. Nós vamos falar sobre um assunto que queima no meu coração também e aproveitar a oportunidade do Natal para falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos falar sobre missões. Vamos falar sobre missões, Danilo? Isso é bom. Vamos. O Danilo Lopes é missionário, fundador do Projeto Ruá, e vai contar para a gente sobre essa missão que é realizada na aldeia da Mata Verde Bonita, localizada em Maricá. Danilo, vamos começar então falando um pouquinho sobre você, né? Como foi que iniciou o seu chamado missionário? Como foi que aconteceram todas essas coisas antes do projeto Projeto nascer? Né? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois é, né? Então, eu aceitei a Jesus numa Assembleia de Deus e comecei a caminhar na Assembleia, né? E aí, então, meu coração começou a olhar, né, ao meu redor o que estava acontecendo. De onde eu vinha, tinha muita gente perdida igual eu estava, né? Então, isso começou a queimar no meu coração, sabe? Poxa, eu preciso fazer algo para ganhar essas pessoas para Jesus. E aí eu comecei a olhar ao meu redor, comecei a olhar a minha cidade, comecei a olhar outras cidades. Eu falei, uau, alguma coisa tem que ser feita, né? E aí eu não dei continuidade na Assembleia, acabei indo para outra igreja. E aí lá eu me batizei e fui para a Metodista Wesleyana, a igreja a qual eu pertenço. E aí eu vi um anúncio nas redes sociais. Missões Urbana, Missão Raab, pastor Alain Basílio lá em Macaé. E aí eu senti o desejo, falei, uau, eu preciso ir, preciso viver isso, e até então não era batizado. Eu só tinha uma mensagem no meu coração que era, eu conhecia Jesus e outras pessoas precisam conhecer também a Jesus, né? E aí fui para essa missão e lá minha visão ela abriu, né? Um pouquinho para o que era missão, um pouquinho para qual era o meu papel no evangelho, sabe? Então, meus primeiros passos, eu voltei lá meio que maluco, né? A gente, quando participa de uma missão, a gente volta meio doido. Né? Eu até brinco com algumas amigas minhas psicólogas que toda missão a gente tinha que fazer um atendimento psicológico, Sim, porque, sim. né? Mas de uma forma boa, né? Porque você volta com o coração queimando. E foi assim que eu voltei. E aí eu me batizei.
me batizei na igreja metodista wesleyana, e aí Deus começou a me chamar para as missões, começou a colocar coisas no meu coração, mas até então só tinha sido essa chamada mesmo. E aí, né, dentro disso, fiz várias amizades, sabe, pessoas voltadas assim para missões, né? O músico, quando encontra com músico, só fala de Só fala de música. música. Né? E aí cada um vai. E aí eu comecei a me envolver com a galera apaixonada por missões, sabe? E aí foi onde eu senti Deus me direcionando. Tem até um fato inusitado que aconteceu lá, bem bacana, que eu fui totalmente zerado, né? Zero, recém-convertido, ainda estava naquele processo, algumas coisas ainda precisando ser moldadas, né, na minha vida. E cheguei lá, e eu sou muito bom de abordar as pessoas, né? Só que eu nunca tinha orado. Nunca tinha orado por ninguém, né? E aí a gente abordando as pessoas, e o grupo orava, abordando as pessoas, o grupo orava, e teve uma hora que eu abordei um senhor e falei, minha equipe vai orar por você. Quando eu olhei pra equipe, cadê? Não tinha ninguém. Nossa! E eu me desesperei, porque eu não sabia orar, não sabia, sabe? Tava igual aqueles discípulos, né? Senhor, me ensina a orar, né? Me ensina a gente a orar aí. E aí, então, eu fui chamar o grupo de volta. Falei, gente, vocês não pode acontecer isso. Vocês me abandonaram, nós somos uma equipe. Você não pode me deixar sozinho, né? E nesse meio tempo, eu senti uma voz falando comigo, né? Hoje eu discerni que é o Espírito Santo, né? E a voz dizia, né? Olha, quando você estiver no seu trabalho e acontecer alguma coisa, é você que vai ter que orar, você não vai ter a sua equipe. Na faculdade, vai ser você, na sua casa, sabe? O lugar onde você estiver, você não vai ter tempo de chamar o seu pastor, seu líder, sabe? Vai ser você. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí voltei, o pessoal orou. E aí eu tinha um grupo lá das irmãzinhas do coque. Eu amo Sempre elas. tem. Quer aprender a orar, irmãos? Quer se envolver com a oração? Cole com as Colhe com irmãzinhas as do coque. irmãzinhas. E aí eu expus a minha situação para elas. E aí elas falaram assim, amém, você vai orar. Tá vendo aquela senhora ali? Você vai orar por ela. Eu falei, não, irmã, não é assim. Mas já. Não é assim. Você vai lá, ora, e eu olho, eu observo e depois eu pratico. Ela, não, você vai orar por ela. Eu falei, Senhor Jesus. Eu só lembro quando eu comecei a orar. Eu não sei o que eu falei, eu não sei. Mas Deus me conduziu em oração, Sim. sabe? E hoje eu entendo que é o Espírito Santo que nos capacita, sabe? Tem um versículo que fala, né, que o Espírito Santo colocará palavras em nossas bocas, que a gente não tem que se preocupar, né? Então, aí eu comecei a me envolver com a oração. E aí desde então tenho orado bastante nas ruas, e assim começou, né, a minha caminhada no evangelho. E quanto ao projeto Ruá? Projeto Ruá, uau, essa é uma pergunta muito boa. Eu gosto muito de falar sobre o Projeto Ruá, sobre esse início, né? E aí deu uma vírgula, né, no Missão Raab, e aí continuei minha vida, voltei, achei que minha comunidade ia abraçar minhas ideias, né? E cheguei incendiado, mas o ritmo foi diferente. Pode acontecer, pode Pode acontecer. acontecer, né? Mas eu não me entristeci, continuei insistindo naquilo para qual Deus tinha me chamado. E aí eu recebi uma mensagem, né, de uma menina que eu já conversava com ela, Tainá. Faz um tempo que a gente não se fala, mas a gente ainda tem esse vínculo. E aí ela me mandou uma mensagem, falou, Danilo, eu vou participar de uma ação dentro de uma aldeia indígena. Falei, meu Deus, e agora? Eu nunca tinha me visto, né? Ainda estava descobrindo muitas coisas. E qual era o período que eu fui convidado? Natal. Eita Deus! Natal, eu falei, meu Senhor, vou passar um Natal dentro de uma aldeia indígena, sabe? Falei, e agora? Como é que vai ser isso, né? E aí fui, pedi permissão ao meu pastor me liberou. E aí a gente chegou lá, vários voluntários de igrejas diferentes, unidos num corpo só. Isso é muito legal. E aí eu comecei a olhar
na igreja, na base, tinha uns papéis colados e falava sobre missões, sobre povos não alcançados. E aí aquilo despertou o meu interesse, despertou. E aí falava sobre o indígena albino. Aí eu falei, uau, que história interessante, né? Comecei a ler essa história. E a história dizia que essa criança nasceu na aldeia e por costumes da época, essa criança era vista como maldição para a aldeia. Criança que nascia com defeito, sabe? Fora do Do padrão, padrão. né? E aí a história ficou interessante, né? E eu lendo, e o coração começou a queimar. E aí a história dizia que lá tinha um grupo missionário nesse meio tempo que estava acontecendo todo esse reboliço lá. E Deus usou esse missionário para falar que essa criança não era maldição para a aldeia, mas que era bênção, né? Que a mão de Deus estava sobre aquela aldeia, os olhos dele estavam sobre aquela aldeia, sabe? E Deus usou aquele homem de Deus de uma forma assim tremenda. E, e a liderança, né, a família acatou, né? E o que me deixou assim tão fascinado é que eles, mesmo conhecendo pouco de Deus, aguardaram a promessa, sabe? De Deus não falou o tempo, não falou a hora, mas falou que viria uma outra criança albina. E ela seria a confirmação de que Deus estava com eles, né? E alguns anos depois, né, a promessa se cumpriu. Nasceu uma outra criança albina no mesmo ventre, irmãos. Meu Deus, coisa linda. E aí Deus sabe. E aí eu falei, meu Senhor. E algo foi começando, né? Você já sentiu essa chama, né? E agora, o que eu faço? E aí Deus começou a fazer eu imaginar. Falei, gente, e os outros lugares? Que ainda não conhecem Jesus? Sim. Que ainda não ouviu falar de Jesus? Será quantas crianças estão sendo sacrificadas nesse momento? Quantas crianças, né, tá perdendo a vida por causa de uma crença, né, que não vem de Deus? E eu falei, meu Senhor. E aí Deus começou a despertar isso em mim. E Deus começou, e assim, minha mente começou a dar volta, né? Eu fiquei assim meio maluco, com muitas vozes, muita voz, né, no meu coração, né? Espírito Santo falando. E aí Deus me deu uma palavra que era Josué, que fala, né? Levanta-te, né? E Moisés morreu. Agora é você, levanta. Você vai fazer com que esse povo atravesse e vai para uma nova terra, né? E aí Deus me fez entender que missionários precisavam ser despertados para que um povo ocupasse uma terra, Sim. né? Pessoas precisavam. E Deus começou a trabalhar essa palavra no meu coração. E aí ele vai falando, né? Aonde você colocar os pés. Eu sempre falo com os irmãos, né? Eu falo, irmão, a oração ela é o oxigênio da missão, mas os pés é a confirmação, sabe? Deus manda você colocar os pés. Então a oração, a missão ela é feita com os pés também. A oração ela é fundamental, é o oxigênio do missionário, é o oxigênio da igreja. Mas a gente tem que colocar os nossos pés, né? E muitas pessoas, né, acabam se escondendo atrás disso. Não, eu tô orando. Sim. Eu tô orando pelo aquele campo, Sim. sabe? A oração, ela vai. Deus está ouvindo, mas Deus está falando assim, você tem que pisar os pés. Você tem que sair de um lugar. O povo só herdou a terra de Canaã, a terra prometida, quando colocou os pés. Até então era só a promessa, né? Mas Deus mandou colocar os pés e pisar os pés, né? E aí Deus começou a me mover nesse ambiente. E aí eu fui engravidado. Deus me engravidou. Glória a Deus. Né? Fui engravidado desse sonho. E, pois é, né? A criança ela não nasce de um mês, não nasce de um dia. Há um tempo para todas as coisas debaixo da terra. E aí Deus me fez passar por vários processos, né? Durante essa gravidez. Até que um dia nasceu a visão deu forma. Só que nesse meio tempo muitas coisas aconteceram, né? Deus foi me forjando a questão de liderança, a questão de decepções, a questão de caiu, levanta, né? Tira essa poeira aí da roupa, segue que eu tô contigo. E por aí a gente foi se movendo e aí nasceu até então a gravidez. Só que
você tem que dar um nome pro seu filho, né? Sim, sim. Né? E não pode ser qualquer nome, Não né? pode ser qualquer nome, né? Quando você vai olhar a história, né, da antiga, o nome, você carregava algo com o seu Sim. nome, né? Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Tem todo um significado. Jacó para Israel, sabe? E Deus vai se movendo. Então o nome, né? A gente não se move por nome, mas se move pelo propósito, né, que Deus tem. Mas o nome, ele significa algo, ele carrega algo, né? Você tem filha? Sim. Qual o nome dela? Micaela. Como é que foi assim a ideia, né, de tipo, ela precisa carregar uma mensagem, Sim. né? Então, eu falei, meu Deus, o Senhor me engravidou, o Senhor me deu, só que Deu o bebê, agora o bebê. nome, agora me dá o nome. Me deu o bebê, agora eu preciso botar um nome nessa. E aí Deus me levou em Ezequiel 37. E aí Ezequiel 37 diz que Deus conduz o profeta a um vale de ossos secos, né? E Deus manda ele profetizar sobre o vale. E aí ele profetiza, o vale, aqueles ossos secos começam a criar carne, criar Sim. tendões, mas Deus olha e fala assim, ainda falta alguma coisa. Porque ainda são seres só viventes. Estão andando de um lado para o outro, não tem vida. São só seres, né, na verdade. Não tem vida. E aí Deus vai e fala com o profeta. Convoca o meu ruá, o meu espírito de vida, o meu sopro de vida, e faz com que ele assopre naquele vale. E aí Deus, né, o profeta convoca o ruá, e aí o ruá vem. Então o ruá significa sopro de vida. É trazer vida àqueles que estão mortos. Uau! E aí surgiu o projeto Ruá, né? E a gente tem se movido aí em cima do sopro do Espírito Santo. E nasceu o Projeto Ruá. Mas como o Projeto Ruá chegou lá em Maricá? Você que mora, não é em Maricá? Não mora, né? Para mora em começo de Araruama, conversa, né? Mora em Araruama. E quando eu falo assim com as pessoas, gente, a gente vai fazer uma missão numa aldeia indígena em Maricá. As pessoas se assustam, porque poucas têm o conhecimento que Maricá tem aldeia indígena. Sim. Não só uma, como duas. Sim. Né? E aí eu falei, eu preciso começar a me mover com os indígenas. Né? Foi aquela reflexão que o Senhor me trouxe dentro da aldeia. Outras pessoas podem estar vivendo a mesma situação dessa criança. Sim. E eu comecei a pesquisar, e aí eu lembrei que tinha uma amiga minha que caminhava com os indígenas, né? De um projeto Missão Ticuna, que tem lá em Caxias. E eu comecei a perguntar sobre ela, tal, como é que funcionava, quem era. E aí ela me apresentou um pastor que já tinha um trabalho dentro de uma aldeia indígena, que é em Maricá. E aí eu comecei o contato com esse pastor. Só que até a minha ida lá foi um processo, né? Foi uma caminhada longa. E aí uma amiga minha me chamou, falou, Danilo, vai ter uma missão, né? Eu conheci uma menina numa missão que nós fizemos pro Maranhão. E ela vai fazer uma missão na aldeia indígena em Maricá, aquela que você tanto queria ir. Olha, é muito Deus, gente. É muito Deus. Muito Deus, né? E aí eu peguei o contato dessa menina, que hoje veio a ser a minha esposa, que organizou a missão para Maricá. Nos conhecemos lá, né? A dica aí para quem tá solteiro. Missão é o lugar de você encontrar sua parceira. Pode né? acontecer, Isso gente. Olha aí, ó. né? Deixa Deus trabalhar na vida de vocês, Verdade, olha aí, ó. Se envolvam com o reino. Se envolva com o reino. Deus cuida do restante. Exato. E aí a gente fez essa conexão, né? Fez essa parceria e depois eu voltei. Peguei os contatos e comecei a voltar, comecei a me mover. Formei um grupinho de 10 pessoas. Eu acho que 15, conseguimos arrecadar algumas coisas. Aí a gente foi, conhecemos o lugar, conhecemos o ambiente, conhecemos os lugares. E eu tenho uma experiência bem bacana lá, né? Que na minha primeira ida eu conheci um senhorzinho, que hoje é falecido, e ele era deficiente visual. E aí eu cheguei, conversei com ele e tal, falei, olha, eu sei que o senhor não pode ver e tal, mas o senhor pode sentir. Então eu queria que você sentisse o meu rosto. E aí eu peguei a mão dele e comecei a palpar
no meu rosto, na minha barba. Logo minha barba, que eu tenho um ciúme danado. Né? E aí ele começou a palpar e tal. Depois desse dia, eu demorei a ir lá. Acho que eu fiquei um ano. Logo em seguida veio a pandemia. Sim. Né? E a pandemia paralisou tudo, né? A gente não tinha como entrar, né? Até para doar alguma coisa era muito dificultoso, né? Que você tinha que esterilizar tudo e tal. E a gente acabou não conseguindo. Tem aquela criança quando começa a andar e aí se machuca e não fica um período sem andar? Fomos nós. E aí eu voltei acho que um ano depois eu voltei. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu perguntei a ele, o senhor lembra de mim? Ele, não. Falei, posso fazer algo com o senhor? Ele, pode. Aí eu peguei a mão dele. Aí comecei a palpar meu rosto. Aí ele, eu lembro de você. Ah, gente. Eu lembro que quando você esteve aqui uma outra vez, faz muito tempo, você fez a mesma coisa. E eu tô reconhecendo a sua barba, tô apalpando ela. Legal. Né? E aí eu descobri essa aldeia, né? Dentro dessa cidade de Maricá. E aí a gente começou a criar um elo de comunhão com eles e a gente está atuando hoje lá. E de que maneira você chegou até lá, né? A gente já conseguiu entender, mas como foi que os indígenas receberam você, Daniel? É uma recepção assim bem diferente, ainda mais quando você é barbudo, né? Pessoal, a gente percebe, né, que os indígenas, uma minoria, é pouquinho que você ainda vê alguma barba, é bem Sim. pouco mesmo, né? E, assim, por eu ter ido um primeiro contato, já havia uma equipe a qual eu trabalhava lá, né? Tinha sido o meu primeiro contato com eles e não o deles com o evangelho, né? O primeiro contato. Então, assim, a gente teve uma recepção muito bacana, sabe? Apesar de uma grande parte ainda não tem Jesus como Senhor, mas a recepção deles foi muito amorosa, sabe? As crianças, então, eu tiro muito, né? Eu falo assim, você quer conquistar o coração de um pai? Ame o filho dele. E aí, quando você vai pro evangelho, quer conquistar o coração de Deus, ama Jesus. Sabe? Então, hoje a gente... Tudo que a gente faz, a prioridade é das crianças. Tudo que a gente faz. Nosso maior esforço, nosso maior investimento, tudo é voltado para as crianças. E aí, a partir desse primeiro contato, a gente foi começando, né, a conquistar a confiança, né? Eu digo que a primeira vez que você vai na casa de alguém, você fica todo estranho, né? Você senta estranho no sofá. Sim, fica todo receoso, né? Com medo de fazer alguma coisa que vai desagradar. Te oferece água, aí você fala, não, tô com sede. Tá morrendo de sede, mas não aceito. Não, você é educadinho, né? Eu vou recusar. A gente acabou de fazer um negócio aqui pra comer, toma. Você é cheio de fome, aí você fala, não, eu tô Ou então come só um pouquinho, né? Pra não chamar tanta atenção. De fome, né? Mas foi mais ou menos dessa forma, sabe? Você chegar a um ambiente que é novo, né? Você acaba tendo muito cuidado. Eu sempre aprendi que a forma que você entra e a forma que você sai, ela determina se você vai voltar. Sim. Então a gente, até hoje, por mais que a gente já está trabalhando, a gente tem muito zelo, sabe? Muito cuidado como entra, como sai. Se há alguma questão que não foi resolvida, a gente procura resolver. Então, essa recepção, né? Os guaranis, né? Que é os indígenas que habitam aqui, eles são muito na deles. Você percebeu lá, né? Sim. Então, eles são difíceis de falar. Você conversa. Eles são bem tímidos, né? São bem na deles, sabe? Reservados, Reservados, né? Então, assim, como é que você ganha, né, uma pessoa que é reservada? Através da comunhão, da insistência, do dia a dia, né? Então, assim, hoje a nossa recepção lá é bem diferente de alguns anos atrás, né? Eu posso dizer que hoje a gente conhece as pessoas, a gente já tem um telefone de alguns, então a gente já manda mensagem, a gente já tá indo. Eu tive uma experiência lá que a irmã falou assim,
era vocês que estavam aí? A gente era. Ela, poxa, eu achei que fosse outro projeto, senão por isso que eu não fui. Oh! Já tem preferência? Sim. Né? Então, assim, até as crianças, sabe? Então, você vai criando esse carinho, essa comunhão e tudo que a gente faz é relacionamento, né? O evangelho é se relacionar. Não é você só chegar lá e enviar Jesus goela abaixo, né? Evangelho não é assistencialismo, né? De você só chegar lá, dar a cesta básica e achar que fez algo, né? Até a entrega da cesta tem um relacionamento, sabe? Sim. Tá tendo um contato com aquela família, a gente tá trabalhando. É fácil? Não é, né? Existem muitas barreiras, né? Até porque é aquele negócio, né? Quando você recebe alguém pela primeira vez, você fica assim, quem é esse cara? Não sabe se pode confiar, né? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que tá brincando com meu filho? Quem é essa pessoa? E culturalmente, infelizmente, nós não temos bons relatórios, né? Isso, ainda tem desde o início lá, né, da descoberta, né, já é desde ali, né, não é, então desde ali a gente já tem, né, então a gente tem tentado ganhar cada vez mais a confiança deles, tentado amar eles de cada vez mais, assim, que eles sintam o amor de Cristo, sabe? Cada vez mais. Há quanto tempo vocês já estão no Projeto Ruá, nessa aldeia? E o que você percebe, né, do início para agora? De diferença ou em relação ao acolhimento, ao lidar mesmo com eles? O que você tem percebido? O mês de dezembro, né? Mês de Natal, é uma época que o projeto comemora 4 anos, né? Então, estamos comemorando 4 anos, né? Aí alguém pode perguntar, né? Mas e a data? Então, assim, eu tenho preferido manter o mês. Sim. Né? Ao invés de uma data específica. Eu tenho preferido tirar esse mês como o mês do Projeto Ruá, o mês de aniversário, o mês, sabe? E a gente... A última ação a gente sempre quer estar fazendo numa aldeia indígena, com a ceia, como foi da última vez. E aquilo que a gente tava falando, né? Quando você vê uma pessoa uma vez, quando você vê a segunda, você vê a terceira, você vê a quarta, já é um tratamento diferente. Sim. Porque você começa a pegar confiança, você começa a olhar e falar, poxa, realmente essa pessoa tem um sentimento por mim, pela minha casa, pela minha família. É alguém que eu posso convidar para entrar na minha casa. É alguém que eu quero estar que esteja dentro da minha casa, né? A gente sabe, né? Muitas pessoas entram nas nossas casas. Só que nem todas a gente quer que permaneça. E nem que retorne, né? E nem que retorne. Né? Então, hoje lá, esse relacionamento tem feito a gente crescer muito, assim, crescer em amizade, crescer em carinho, crescer em amor, né? Hoje eu já tenho amigos lá dentro que a gente conversa diariamente. A gente conversa sobre algumas realidades, né? Então, a gente tem tentado arrumar mais apoio para eles. E cada vez mais esse amor aumenta, né? Tanto da nossa parte com eles e quanto deles com a gente. Apesar de alguns missionários novos, né? Cada vez mais se renova e tal. Mas o que foi criado lá dentro, o que está sendo criado, independente se você está aí na primeira, a segunda ou a terceira, eles vão estar te recebendo da mesma forma que recebe a gente que já foi lá, ó, Sim, por muito tempo. Então, hoje... sem sombra de dúvida, hoje tá muito bom. Até futebol já tá tendo. Eu que o diga! Meu Deus, socorro! Eu só ria naquele futebol, gente. Meu Deus do céu. Eu não, olha, diante de Deus, se tem uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, foi jogar futebol num campo tão grande. Fora o calor, né? O calor, não. Meu Deus. Com mulheres indígenas, vocês não têm noção do quanto elas jogam bem, gente. Vocês não têm. O quê? Preparadíssimas. Eu era só o Caco. As mulheres lá, acabou o jogo, elas querendo mais. E a gente já perguntando, Danilo, não acabou não. Mas não era só 5 minutos, não acabou não. A gente desesperada. Mas, e assim, depois, né, do futebol, o relacionamento, a felicidade, gente,
surreal. Demais, né? A questão do relacionamento. Eu tenho resumido tudo a relacionamento, né? E o projeto Ruar, no primeiro ano foi uma coisa, no segundo foi outra, né? É um filho que está crescendo. Sim. E a maturidade também. Então você começa a discernir coisas, né? Então havia uma parte a qual a gente não se comunicava com eles. A gente passava de casa em casa, orava e ia embora. Não tinha esse. E aí um dia eu falei, meu Deus, eu preciso fazer algo dentro da aldeia, sabe? Eu preciso fazer essa interação entre a gente e eles a gente. E aí, eu conversando com um amigo, né? Eu falei, cara, vocês gostam muito de futebol, né, rapaz? Toda vez que a gente vai aí, vocês estão com bola, vocês estão... Aí ele falou assim, eu falei, poxa, vamos marcar um jogo contra? Vamos marcar um jogo contra? Ele falou, já vamos marcar. E aí eu lembro que a gente fez a ação, e aí a gente fez o futebol dos meninos, né? E aí já sabe qual foi o resultado. Perdemos de 10-0. Caraca! Primeiro futebol lá, a impressão foi 10-0 para eles. E aí as meninas também entraram, jogaram, né? E aí virou a chave. Eu falei, uau, a gente começou a se relacionar com pessoas que a gente não via na aldeia. Se nós não fôssemos na casa deles, Eles não vinham. Não vinha, eu falei, meu Deus, então agora vai ser o futebol. Caraca, então foi o futebol, gente, como pode, né? E aí eu brinquei com o pessoal, né? Eu falei, gente, e brinca até agora, hoje, né? Eu falei, vocês não precisam saber jogar, vocês precisam entrar no campo. Vocês precisam correr atrás da bola, vocês precisam estar ali, né? E talvez algumas pessoas, né, até deixem um alerta, né? As pessoas olham mas vocês estão jogando futebol? Vocês não foram lá para fazer missão e estão jogando bola? E eu descobri que o futebol tem sido uma ferramenta muito grande para falar do amor de Jesus com eles. A gente está tendo aproximação, a gente está conseguindo gravar alguns rostinhos, alguns nomes, que até então tem gente lá que eu falo, cara, você estava onde? Você mora na aldeia há quanto tempo? Há uns 3 anos. Eu falei, não, você está brincando. Eu vim aqui há 3 anos, nunca te vi. Né? Então são coisas assim que a gente... a forma de manifestar Cristo, né? Sim. E no futebol a gente brinca, a gente ri. Muito. O que eu mais fiz foi rir. Eu tentei, Danilo, dou minha palavra, eu tentei jogar futebol, mas eu achei um momento extraordinário, de sabe? De contato mesmo, né? Porque eu não esperava participar do futebol. Minha intenção foi ir, né, participar da torcida. Só eu torcer, até né, conversei com as minhas, falei, não, gente, vou lá torcer por vocês daqui a pouco. Vambora. Eu falei, gente, eu não sei jogar futebol, eu não sei. Olha, as meninas riram. Tinha uma menina da Bola de Neve que Lívia. falava, isso, levou o time nas costas, né? Lívia, beijo, meu amor. Levou o time nas costas, mas assim, você vai jogar em qual posição? Eu só conheço a posição de goleiro e atacante. Você vai jogar em qual posição? Eu falei, eu vou ficar onde você me botar. Então você fica aqui, você é zagueiro. Eu falei, gente, o que um zagueiro faz? Tava você e a Dani, né, como zagueira, né, eu lembro. O que um zagueiro faz? Ela corre atrás da bola e fica na frente, escolhe ninguém passar. Escolhe um pra marcar. Como, gente? Mas um momento muito legal de interação. E você falou, né, jogar futebol é sim uma ferramenta muito válida, porque depois do futebol nós conseguimos conversar um pouquinho, né? E logo depois também tivemos, no momento da despedida, um momento muito bom, né? A gente foi bem recebida no momento do futebol. Então, assim, elas estavam ansiosas para jogar o futebol também. Demais, né? E elas ficam agoniadas. E aí, vai ter nosso futebol, não? Eu falei, vai. Então, assim, é algo, assim, de uma maneira, assim, válida de se aproximar mesmo, de se colocar lá à disposição. Sim. E dizer que tá ali porque quer, né? Porque tem o desejo de estar com eles. E não só para, eu vou lá porque eu quero implantar algo. Não se trata disso. A gente aqui nos bastidores estava conversando, né, sobre algumas pessoas que são contra o missionário chegar numa tribo por conta da cultura e tudo mais, colonização e toda essa conversa que cerca a missão, né? Mas se a gente não se disponibilizar a estar
E se a gente não se disponibilizar a olhar com o olhar deles, a enxergar como eles enxergam, como que a gente vai compreender e como que a gente vai levar Jesus se a gente não compreende a maneira deles pensarem, né? Verdade. Então, foi uma experiência muito, muito, assim, prazerosa em Deus. Conhecer essas pessoas, nossos irmãos, Sim. né? São Mesmo nossos irmãos, sangue. gente. Pelo amor de Deus, sabe? É nossa família, né? E a gente precisa estar atento. Você falou que muita gente não sabe, não sabia e não sabe dessa aldeia. Eu não sabia, não tinha o conhecimento. Eu tinha ouvido falar em alguns outros lugares, mas aqui em Maricá eu não Americana. conhecia. Verdade. Então, assim, são lugares próximos da gente, né? E que por muitas vezes ou descuido ou falta mesmo de querer saber, né? A gente deixa passar despercebido Uhum. pessoas que estão do nosso lado, né? E aí eu queria saber, assim, queria entrar um pouquinho lá dentro do seu coração e saber qual foi o seu primeiro pensamento quando você pisou na aldeia, que você olhou aquele povo, que foi que passou na sua cabeça? Então, eu posso falar até antes de pisar que eu precisava amá-los. Que sem amor, Paulo vai dizer que não importa o que eu faça, sabe? Então, a gente tem tentado se mover em amor. Meu primeiro pensamento foi esse: eu preciso amá-los, eu preciso amar para que eu possa desenvolver algo, porque você não pode fazer algo por alguém sem amar, Sim. né? Paulo diz que não tem valor, sabe? Você pode pode dar seu corpo para ser queimado, sabe? Você pode ter a maior sabedoria do mundo, mas se você não tiver amor, sabe? Tudo isso é em vão, né? Então, assim, o meu primeiro pensamento: eu preciso amar, né? Porque o evangelho, você precisa amar. Porque se você não amar, você desiste. Porque são situações que a gente acaba vendo, por exemplo, quando você olha para alguém e fala assim: cara, eu já falei de Jesus para esse cara umas 10 vezes e ele continua na mesma vida. Se você não amar, você desiste. É. Mas quando você ama, você fala assim: eu vou continuar falando a primeira, a segunda. Tem a parábola do vinicultor, se eu não me engano, que o cara fala assim: vamos tirar essa planta, já não dá fruto. Ele: não, deixa que eu cuido, sabe? Deixa que eu cuido, deixa que eu vou regar. Mas se não der fruto, eu vou continuar regando, eu vou continuar, sabe? Então a gente precisa ter esse olhar de amor, esse olhar de amar, porque foi por amor que Cristo se entregou. E aí de nós se não fosse esse amor, Se não né? fosse o amor, né? O amor lança fora todo o medo, sabe? O amor te coloca em situação, gente, que você vai olhar e falar assim: cara, se não for por amor, não estaria aqui, sabe? Porque quando você olha, sabe? A aldeia que a gente trabalha aqui é bem próxima, né? Sim. Mas a gente já teve outras aldeias de ir, por exemplo, a gente trabalha numa aldeia, faz um trabalho numa aldeia na Bahia, que da cidade para a aldeia é quase 2 horas, né? O acesso do ônibus lá é muito complicado. E quando chove, se o ônibus entrar, a gente não sabe se sai. E se ele sair, a gente não sabe se ele pode voltar para buscar a gente de novo. De você chegar na aldeia, por exemplo, você gosta de tomar banho? Sim. E aí você chegar na aldeia e acabar a água. Jesus, tenha misericórdia. Você gosta de escuro? Gosto. Gosta? Gosto. Então, Eu não gosto dos bichinhos que vêm no escuro. aí você Daniel. chegar na aldeia, acabar a luz. E aí você, sem luz e sem água, aí você tem que tomar banho num riacho, Senhor, eu acho que eu fico sem banho, hein? dentro de uma mata atlântica, né? Totalmente fechada, com Sim. onça, cobra, outros bichos, outros animais. E aí você se coloca, por exemplo, um pastor amigo, a gente tomando banho no rio, 10 e pouca da noite, pensa numa água gelada. Ele: Danilo, eu não fui feito para tomar banho de água gelada. Mas quando você entende que é por amor, Sim. você supera, sabe? Sim. Você supera as dificuldades. Eu brinco aqui que tem um grupo de missionários que descobriu um riacho lá, uma represazinha. Aí tomaram banho, aí tava uma maravilha, lavaram o cabelo, sabe? Aí descobrimos que era o criador de peixe da aldeia, Meu Pai da glória! sabe? Mas assim, se você não tiver por amor, você não tá ali. Então assim, mas muitas pessoas vão
e ainda não sabe o que é amor. Mas o amor, ele não nasce, você não nasce amando. É uma caminhada. Né? Você olhou pro seu esposo a primeira vez, né? Você pode ter criado um amor sentimental por ele, mas foi a caminhada que fez você fortalecer, né? Sabe? Então, o amor é isso. Então, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, vão e não voltam. Não tem nada de errado, sabe? Porque, assim, mas às vezes ele vai numa outra missão, num outro povo, e vai amar aquele povo. Só que a gente precisa gerar isso no coração das pessoas. Sim. Né, pra gente se mover. Então, são coisas, assim, que te faz olhar e falar assim, uau, o que eu tô fazendo? Aí uns falam, aí tu deixa teu esposo, a tua esposa em casa, tipo, 7 dias, sem comunicação, às vezes nenhuma. Se não for por amor, cara, tu vai chegar no céu e Deus só vai falar assim, tu fez isso pra tua glória. De nada valeu. Não foi pra mim, você fez isso pro seu ego, você fez isso pra postar nos status, você fez isso pra falar pras pessoas que faziam missão. Só que é minha glória. O nome que tinha que ser levantado lá dentro. Exato. Então a gente também tem esse cuidado. Sim. De tudo que a gente faz, a gente refletir em Cristo. E eu até brinquei com a mídia, né? A gente montou uma mídia específica pra missão e eu falei com ela, eu falei assim, com a Lívia, eu falei, Lívia, você tem total liberdade para trabalhar com a mídia, desde que aponte para Cristo. Se tiver alguma coisa que não aponte para Cristo, a gente tira, mas tudo tem que apontar para Jesus. Então, futebol tem que apontar para Jesus, a ação de beleza tem que apontar para Jesus, a ação com as crianças tem que apontar para Jesus, a distribuição de cestas básicas tem que apontar para Jesus. Então, se não for amor, você desiste na primeira. Verdade. E eu achei assim, muito interessante a sua fala durante, né, o percurso daqui para lá e tudo mais, e a sua preocupação, né, de instruir as pessoas que estavam indo. E toda a fala mesmo teve um significado. Eu achei muito interessante acerca da fala do pessoal da mídia. Olha, se vocês verem por aí um pessoal fotografando, não vai julgar o irmão. Eles são o pessoal da mídia. Então, assim, é simples, é uma fala brincante, né? Mais espontânea. Mas é algo que tem um significado. Sim. E que, de fato... Pessoas julgam. É real, entendeu? É real. Então, assim, a sua preocupação, olha, vamos evitar esse tipo de fala, vamos evitar esse tipo de olhar. Isso é muito importante, né? Eu falei com a Luana, beijo Lu, que foi quem me apresentou o projeto Rua de fato, né, de uma maneira mais concreta. Eu fui muito preocupada com isso, de o que eu posso falar, o que eu não devo falar, mas não por proibição, mas para não feri-los, né? Sim. Minha preocupação era, eu não quero desagradar ninguém, eu quero chegar lá e poder voltar, né? Que o desejo do meu coração é voltar, se o Senhor me permitir, assim. Amém. Eu farei. E levar mais gente. Vou levar a Micaela. E assim, eu achei muito bonito, sabe, Danilo, a maneira de você lidar tanto com as pessoas que você estava levando, quanto as pessoas que iriam nos receber. Então, isso é algo muito importante a gente deixar aqui, que a sua liderança, não é porque eu estou puxando saco, nem rasgando seda, né, como as pessoas falam, não. É porque a gente pôde perceber a preocupação e a seriedade que você tem com o projeto. E isso é muito importante. O olhar, como você falou, tudo tem que apontar para Cristo. E, de fato, a gente percebeu isso em todo o tempo. Na maneira como a gente guardava as cestas, na maneira como a gente guardava, né, os brinquedos para as crianças e tudo que foi arrecadado, na maneira de receber a gente e colocar dentro do ônibus. Tudo nós pudemos perceber, né, a sua maneira de trabalhar para Jesus. E foi algo que me chamou muito a atenção, que me cativou bastante. É raridade nos dias de hoje. É raridade, infelizmente, a gente vê, de fato, as pessoas falando sobre missão. A gente vê muito nas igrejas culto de missão, né? Culto, irmãos, em nome de Jesus. Isso não é uma crítica, eu não estou falando mal. Isso é para despertamento da igreja.
Amém? Amém. Que a gente possa olhar para as pessoas e entender o real significado da missão. O real significado da missão não é um culto de missões. O culto de missões está lá para dar um suporte para o missionário, né? Sim. E para a gente aprender mais sobre missões. Mas não tem, em nome de Jesus, que ficar preso ali, só no culto de missões. Mas trazer um entendimento para dentro da igreja do que é uma missão. Eu gosto de olhar para o culto de missão e, para mim, ele tem que ser envio. Culto de missão, para mim, ele tem... Ou você tem que enviar a oferta ou enviar o missionário. Porque eu vejo muitas pessoas, o culto de missão é para despertar a igreja, o culto de missão é despertar a igreja. Mas eu vejo igrejas fazendo culto de missão aí, eu não vou falar muitos anos, né, mas eu vou falar da minha época, que eu me converti, que tem 6, vai fazer 7 anos, né? Fazendo culto de missões há 7 anos e nunca enviou um missionário para fora, sabe? Nunca enviou uma oferta. Danilo, mas a gente faz isso e aquilo. Sim, mas a gente precisa olhar para outros povos, né? Eu brinco com as pessoas que eu falo, cara, se a tua ovelha quer ir para a África, envia ela para a África. Eu vejo alguns líderes, você não faz missão nem em Arraial do Cabo, você quer fazer missão na África. Eu entendo essa preocupação, mas eu tenho que olhar também e falar, Deus chamou ele para onde? Deus chamou ele para pregar em Jerusalém ou na África, sabe? Paulo, quando foi chamado, para pregar para quem? Para os gentios, né? Então, Paulo foi enviado. Então, a gente tem que começar a ter esse olhar, esse discernimento de quem aqui na minha igreja foi chamado para Jerusalém. Então, eu vou investir nessas pessoas que têm esse chamado. Quem foi chamado para Samaria, Judéia, Samaria, até os confins? Quem são essas? Você foi chamado, então vamos investir em você para esse lugar. Sabe, eu ter esse olhar, esse discernimento com as ovelhas e começar a colocar ela em cada lugar do corpo. Sabe, e parar de querer só, você só vai para a África se você fizer missão aqui. Sim. Você só vai para um lugar se você fizer missão aqui. Eu acho que o reino ele não se move somente dessa forma. Sabe? Eu creio sim que nós temos que fazer missão onde nós estamos. Sim. Aprovo, sabe? Mas a gente tem que ter um olhar também e falar assim, poxa, ele quer ir para a África. Vamos ver se realmente ele quer ir para a África. Então vamos começar a investir nele. Irmão, então você vai entrar no seminário, você vai entrar na escola de missões, você vai aprender a linguagem da África e aí você vai descobrir se aquilo ali é só mesmo uma emoção ou é um chamado. Mas eu só vou descobrir isso na hora que eu começar a investir. Então, invista nos missionários, capacite, né? Eu gosto de dizer que eu vejo o primeiro culto de missões na Bíblia em Mateus 28. Jesus reunido com seus discípulos. E aí eu começo a imaginar, eu falo, gente, você acha que aquilo ali só foi ir por todo mundo, pregar o evangelho? Você acha que aquilo não teve oração? Você acha que aquilo não teve louvor? Você acha que foi só um... Sabe, começa a imaginar Jesus sentado, agora vocês vão... Sabe, não foi um manual. Você tem que fazer... Não, eu acho que aquilo ali foi um ambiente profético. Sim. A qual Jesus está falando, vocês vão para tal lugar, até os confins. Então, a gente tem que começar a olhar além daquilo que a gente quer ver. A gente quer nossa cidade salva, amém, mas a gente também tem que querer um outro lugar salvo. Sim. E Deus tem me despertado hoje para minha cidade, para esse ano que vem, né? Mas não falou para eu esquecer os outros. Sim. Então, o meu olhar tá na cidade, mas também tá lá fora. Sim. Tá na cidade, tanto que eu já estou até me movimentando para poder ir pro Amazonas. Orem por mim, para que eu consiga, né? Orem por mim. E na sua opinião, Danilo, o que tem sido mais desafiador para a realização da missão nos dias de hoje, não só na aldeia, né, mas no geral? No geral, eu vou dizer de uma forma bíblica, né? Trabalhador, né? Eu não vou fugir muito disso, né? A gente vê, por exemplo, olha para as igrejas hoje, atual agora, no dia de hoje. Quantas estão enviando alguém para algum campo missionário no início do ano? Seja ela tanto para a sua cidade, seja ela para fora. Quantas igrejas têm um plano de evangelismo para o seu bairro?
pro ano que vem? Né? Falando pro ano que vem, que é o ciclo, né? Vai encerrando o ano. A gente vai chegando no final do ano, as forças vão acabando, né? Então a gente já começa a planejar. Mas quantas igrejas já tem um plano de evangelização para sua cidade, para o seu bairro? Como é que eu vou ganhar a minha cidade? O que eu estou fazendo para ganhar a minha cidade? O que eu estou fazendo para ganhar aquele país? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pela Índia. É o único país que queima meu coração. E eu quero ir lá, né? Mas a gente tem que começar a pensar. Nós fomos doutrinados muito a culto. Só culto, sabe? Pergunta quantos eventos tem de culto hoje numa igreja, de festividade, pergunta quantos eventos tem de missão. Evento de prático, não um culto. Sim. Sabe? Então o que eu vejo hoje é o que Jesus está dizendo. O campo está branco, a colheita já está pronta. O que falta são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara. Estamos rogando. Estamos rogando. Se aproximem do projeto Ruá. Se aproximem do projeto CAF, que fica aqui em Arraial do Cabo, na nossa comunidade Morro da Coca-Cola. Né? Se aproximem. Né? Entrem em contato, busquem servir ao reino. Não se trata de um prédio, não se trata de uma aldeia, de uma tribo, se trata de almas, se tratam de pessoas, né? Se trata de irmãos. Inclusive o Ruá, ele é internacional, né? Sim, assim como o CAF. Para quem está assistindo aí e quiser participar, mas eu sou da igreja tal. Irmãos, eu brinco com meus voluntários que eu falo assim, eu só sou o pastor de vocês durante a missão, eu não doutrino ninguém. A gente trabalha ali. Se tem um irmão que usa bermuda, amém. Tem um irmão que usa calça, quem vai dizer que pode usar ou não é o seu pastor. Né? Então, às vezes as pessoas, assim, quando olham para um projeto, tem medo de se envolver. Algumas lideranças, né, de abordar esse tema, né, tem medo de deixar a ovelha participar com medo de perder, sabe? Não tenha medo de perder a sua ovelha, porque Jesus vai dizer que a ovelha conhece a voz do pastor. Então, não tenha medo, lance ele, né? E na aldeia, né, lá na comunidade indígena da aldeia Mata Verde Bonita, a saúde é geralmente de difícil acesso, Danilo, lá? E como é que o Projeto Ruá, ele tem ajudado ou tem auxiliado nessa assistência? Sim. Então, assim, graças a Deus, né, hoje, assim, eles são bem assistidos, né, nessa questão de saúde. Né? A gente tem um CESAI hoje que é o departamento público que cuida da saúde indígena. Né? Claro que há uma dificuldade muito grande, que até nós temos aqui fora, né? Mas assim, dentro daquilo que está no alcance, né? Eles estão sendo bem supridos. O projeto ele tenta, a gente não tem equipe de medicina, né? Mas a gente, de forma financeira, a gente tenta ajudar quando acontece alguma coisa, né? A gente está formando aí para o próximo ano uma equipe de odontologia, né? A gente já tem alguns voluntários, nós estamos formando uma equipe para fazer mais ações voltadas para a odontologia. Né? Então isso aí já é algo. Mas se você é um médico que tem um desejo de ajudar o próximo e falar, Danilo, eu posso ajudar mais ainda eles aí. Ó. Então se voluntarie, que a gente vai montar uma equipe aí, né? E sim, sem dúvida. A gente já está caminhando para o final, Danilo. Eu queria saber, né, de você, se em algum momento você já pensou em desistir de tudo isso. É aquilo que a gente fala, tava nos bastidores, né? A gente que tá à frente de algo, né? Aquele que nunca pensou em desistir, eu acho que tá mentindo para si próprio. Ou se ainda não passou por isso, vai chegar um momento que você vai pensar. Mas todas as vezes que eu me lembro disso, eu lembro que Jesus está comigo. Amém. Eu lembro de quem me levantou, sabe? Agora, pensar em desistir, eu já pensei várias e várias e várias e várias vezes. Eu já falei, gente, eu não quero mais viajar com um monte de gente. Eu vou viajar eu mais uns 10, né? Que é a equipe, né? Que faz parte. E o restante, marcando, acaba a missão, uma semana depois eu já boto lá, a missão para tal lugar, próximo dia. Porque assim, a gente tem que entender que
porque as dificuldades elas vão vir, Sim. né? Então, assim, a gente tem a dificuldade de às vezes, conseguir um grupo para poder arcar com as despesas, né, de ônibus e tal. E é onde a gente começa, né? E a gente começa a olhar para fora e falar, poxa, mas tem tanta gente fazendo tanta coisa aí e não se envolve com missão e nosso coração às vezes acaba ficando triste. Mas, como eu disse, né, tudo que a gente faz tem que apontar para Cristo. Então, eu tenho tentado ter meus olhos em Cristo, porque foi Ele que me chamou, sabe? Amém. E quando a gente tem a convicção de que foi Deus que nos chamou, a gente vai se levantar, essa fase passa, né, de desistir, passa e é igual mãe, né, quem já quis dar os filhos, né, o pai fala, você não quer levar esses filhos, né, mas daqui a pouco, não, esses filhos são meus, então é mais ou menos assim, e eu começo a ver, né, quando eu recebi a mensagem, Deus falou comigo que pessoas que nunca participaram de missões transculturais iriam vir, né? Um povo ia ser despertado. É tanto que eu tenho colocado lá no nosso textinho que passa as informações, despertando membros para a grande comissão. Entendeu? Então, quando a gente entende o nosso chamado, né? Jesus vem dar uns dois tapas, a gente se levanta e acorda. E é isso. Danilo, você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma palavra para quem está ouvindo a gente agora? Ame Jesus. De todo o seu entendimento, toda a tua força. Não tenha medo de se envolver com a obra, seja qual for ela, né? Mas se envolva. E se envolva de pé e cabeça, sabe? E ame a Cristo, ame, e tudo que você venha fazer esteja voltado para Ele, porque quando nossos olhos estão em nós ou em alguém, a gente desiste, né? Quando nossos olhos estão em Cristo, a gente fala assim, tem alguém que olha por mim, tem alguém que está sentado no trono, Aleluia. E Ele não perde o controle, Ele está com a mão sobre nós. Então, ame a Jesus e se envolva naquilo que Ele deixou para nós. Amém. Amém. E se alguém quiser, né, fazer parte da Comissão Ruá, como é que faz? Entra em contato, qual o número? Entre em contato, tem nossas páginas aí, né, no YouTube, no Instagram, Projeto Ruá Oficial, ou a gente pode deixar o link também aqui, né? Pode deixar sim. o link na descrição aqui. Menores de idades pode participar, desde que esteja alguém acompanhado, né, de um responsável, né? Então a gente trabalha aí com todas as idades. Você presenciou lá muita criança. Sim, muita criança. Então, porque o nosso desejo é esse, fazer as pessoas se envolver na obra, sabe? Eu já fiz algumas orações, né? E uma delas foi, Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo, né? Então, irmãos, se envolvam em alguma causa, seja no Projeto Ruá, seja no Projeto CAF, né? Mas se envolva. Amém. Danilo, foi um prazer te receber. Agradeço a sua disponibilidade de vir até aqui, a nossa rádio, para fazer essa participação muito especial, né, no nosso programa de Natal. Para você que nos ouviu até agora, Deus abençoe. Para você que vai ouvir, né, mais tarde, Deus o abençoe de igual forma. E até a próxima. Feliz Natal. Que Deus abençoe, né, a virada de ano, seja com a sua família, seja no seu ambiente de trabalho, mas que seja um momento repleto da presença de Deus. Até a próxima. Você ouviu o programa Interação Feminina.